Fala galera, beleza? Bom, a gente vai falar aqui sobre o tópico microbiologia e doenças em evidência. É muito interessante a gente lembrar sobre as viroses, bacterioses e protozooses, as principais doenças que acometem a população mundial e principalmente brasileira. Em relação às viroses, a gente pode destacar a dengue, que tem muita incidência em regiões tropicais, tem participação da água no ciclo da doença e tem um vetor que é o Aedes aegypti, um mosquito. A gente pode destacar também o HPV, ainda mais que esse ano tem a campanha de vacinação para meninas de 11 a 13 anos, que é uma doença sexualmente transmissível, que pode gerar às mulheres grande risco de câncer de colo de útero. E temos que destacar também aqui a AIDS, HIV, que é uma doença, uma pandemia que leva à imunossupressão, ou seja, a queda da imunidade do indivíduo. E a pessoa que tem AIDS, foi infectada pelo HIV, por via sexual ou sangue contaminado, ela pode abrir portas para doenças infecciosas oportunistas, como é o caso da tuberculose, que é uma bacteriose. Em relação às bacterioses, tuberculose é a mais importante disparado para o vestibular do Enem. Em relação às protozooses, a gente tem que lembrar sobre malária, sobre chagas e leishmaniose. Vamos para a questão então? Tuberculose e AIDS. O que saber sobre as duas doenças? Pensou em HIV, lembre da tuberculose. Essa combinação é a principal causa de morte entre pessoas vivendo com HIV/AIDS no país, segundo o Ministério da Saúde. No estado do Rio de Janeiro, as duas apresentam um cenário preocupante e levam vítimas a viverem escondidas por conta da discriminação e do preconceito. Engana-se quem pensa que a tuberculose é coisa do passado. Todos os anos, 800 pessoas morrem vítimas da doença no Rio. A AIDS, apesar de ter tratamento, não tem cura e atinge cada vez mais os jovens. De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, pessoas que vivem com HIV têm entre 20 a 30 vezes mais chance de desenvolver tuberculose ativa do que as pessoas sem infecção. De acordo com a notícia apresentada, podemos concluir que o motivo dos elevados números de casos de tuberculose são referentes a... Bom, então a gente tem que lembrar aqui o seguinte: está acontecendo, de acordo com a questão, uma elevação dos casos de tuberculose, e principalmente em concomitância com o HIV. A gente tem que lembrar o seguinte: o HIV é uma doença imunossupressora, então essas pessoas baixam sua imunidade e ficam mais suscetíveis a se contaminar com a tuberculose. E a tuberculose é uma bacteriose passada pelo ar, gotículas de saliva, então tem uma disseminação muito fácil. Bom, vamos olhar aqui as afirmativas. A letra A fala o seguinte: perda da eficiência da vacina BCG, devido à grande taxa mutagênica das bactérias que vão se adaptando ao longo do tempo. Gente, a BCG, ela não perdeu eficiência, ela continua sendo muito eficiente, uma vacina importante contra a tuberculose, para evitar a tuberculose. A principal causa para a elevação de tuberculose é a co-infecção com a AIDS. Bom, criação de linhagens resistentes às bactérias, causadoras de tuberculose, devido ao uso descontrolado de antibióticos. De acordo com o texto, pessoal, a gente viu que a causa não é o uso de antibiótico descontrolado, e sim a co-infecção com a AIDS. Então, também está errada a letra B. Letra C fala o seguinte: os indivíduos com AIDS ficam imunodepressivos, facilitando a contaminação e o desenvolvimento da tuberculose como infecção oportunista. Essa é a resposta correta. Letra C.